crescer espiritualmente, crescer em maturidade, crescer, Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas. E pedimos, Espírito Santo, que nesse mês de junho o Senhor possa liberar um crescimento, Deus, de maturidade, um crescimento espiritual e de quantidade sobrenatural na igreja da família cristã. Deus, em nome de Jesus, pedimos, vem Espírito Santo sobre nós e nos tira da estagnação, nos tira da esterilidade espiritual, e que em nome de Jesus possamos experimentar como igreja, como o povo do Senhor nessa nação, um crescimento substancial na nossa relação com o Senhor, em nome de Jesus. E repreendemos nesse instante toda a voz contrária, todo espírito de perturbação que queira roubar a mensagem do Senhor para cada vida, em nome de Jesus. Nós neutralizamos e pedimos, Espírito Santo, somente a tua voz seja ouvida essa noite, em nome de Jesus. Amém. Por que essa questão é tão intrigante? O caso dessa menina, que não era menina, era uma mulher que não crescia. Porque a gente vê isso em outros segmentos. Nós vemos isso em pessoas na sua área emocional, na sua área espiritual, em outras áreas onde a pessoa ela não experimenta um crescimento e um desenvolvimento. Apesar da igreja brasileira estar vivenciando um momento glorioso, um crescimento numérico astrondoso, em 1981, a revista Veja já anunciava o milagre da multiplicação. O milagre que estava acontecendo no meio evangélico, principalmente entre os pentecostais e neopentecostais, porque muitas pessoas estavam se convertendo, muitas pessoas estavam largando a sua vida como ateus, como pagãos, como outras religiões, e se unindo à igreja evangélica. Era um fenômeno. Isso continuou e continuou. E segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, os evangélicos cresceram 61% de 2000 a 2010. E também temos várias revistas publicando o que o povo de Deus está fazendo. A revista Época publicou uma matéria, Deus é Pop, e lá falava assim: uma pesquisa feita por um instituto alemão mostra que 95% dos brasileiros entre 18 e 29 anos se dizem religiosos. Então temos 95% da população aberta a um relacionamento espiritual. E desses, 65 afirmam ser profundamente religiosos e 35 dizem viver de acordo com os preceitos. Então, olha a lacuna. Tem 95% que se diz religioso, que se diz aberto a uma relação espiritual, mas 35% afirma viver de acordo com aquilo que ele acredita. Então temos um povo que é nominal. Eu creio, mas eu não pratico. Um povo que está crescendo, um povo que está se multiplicando, mas há uma distância enorme entre aquilo que se prega, aquilo que se crê e aquilo que se pratica. E as pessoas estão vivendo como que uma pessoa que vai passando os anos, onde ela deveria crescer, deveria se desenvolver, deveria aprender, deveria amadurecer, e ela continua na mesma condição. O povo tem crescido, e segundo a estimativa, a revista Época publicou uma matéria também, intitulada Brasil em 2020. E segundo eles, no ano de 2020, teremos 104 milhões de evangélicos no Brasil. Isso vai representar em torno de 50% da população brasileira. Hoje somos em torno de 23, 24%, 40 e poucos milhões. E a tendência é continuar crescendo. Mas fica a pergunta, está crescendo, as pessoas estão se convertendo, mas e a mudança? E o crescimento, não numérico, mas espiritual. Se uma nação tem quase 25% da sua população que teve um encontro com Cristo, que diz seguir a Jesus, que diz crer na palavra de Deus, mas em outras áreas continua tudo igual, a criminalidade continua igual, a violência continua igual, o uso de drogas e álcool continua igual, o número de divórcios só aumenta. Então há algo estranho. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele fala do dilema da quantidade sem maturidade. Que a igreja pode se tornar um oceano na sua extensão, mas com a profundidade de um pires. Então corremos esse risco de fazer parte de um movimento onde cresce-se em quantidade, em extensão, mas a nossa profundidade, a nossa maturidade vai ficando a desejar. Mas aquilo que Deus tem para a nossa vida é algo que é compreensível. É algo que você olha para a natureza, você olha
para o ser humano, você olha para uma planta, para o reino animal, você vê que tudo aquilo que é saudável, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Ele chega no ápice da sua maturidade. Não tem como uma pessoa que se converte querer ficar a sua vida inteira no mesmo estágio inicial da semana em que ela se batizou. Há uma necessidade de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de correr rumo à maturidade. Isso é um paradoxo, porque nunca se falou tanto em crescimento e desenvolvimento pessoal, e eles falam assim: se você não está investindo em si mesmo, então você não está investindo no seu maior patrimônio. As pessoas falam que você é o seu maior patrimônio, você deve investir no seu crescimento pessoal, você deve fazer cursos, fazer uma pós-graduação, você deve estudar idiomas, você deve se desenvolver. E muitas pessoas estão aplicando isso na sua vida profissional, na sua vida educacional, mas na vida espiritual, elas estão deixando a desejar. Elas não estão buscando um desenvolvimento e um crescimento pessoal na área espiritual. Isso está fazendo com que pessoas que têm muitos anos de igreja ainda pareçam, ainda tenham ações e ainda façam coisas de criança. Olha que interessante. A idade média do público que joga videogame é hoje de 29 anos. E há 13 anos atrás era de 18. As pessoas estão crescendo, as pessoas estão ficando mais velhas, mas estão mantendo hábitos da sua adolescência. Uma outra coisa. Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, o número de adultos entre 18 e 49 anos que assistem a Cartoon Network é muito maior do que aqueles que assistem a CNN. Então assim, o que isso representa? Temos uma população que está envelhecendo, uma população que está adquirindo mais experiência em idade, mas a sua maturidade está diminuindo. Porque as pessoas, elas apresentam mais idade, apresentam mais experiência, mas elas mantêm hábitos da adolescência, mantêm hábitos da infância, e algumas fogem da realidade. Isso, você estudando, em alguns casos, é conhecido como a síndrome de Peter Pan, que acomete alguns homens. Os homens que não têm a vontade de crescer. Eles querem manter ali o seu comportamento de menino, de adolescente. Já viu aquele cara de 40 anos que quer se achar o guri de 15? Então, essa é a síndrome de Peter Pan. E segundo esse autor, Dan Kinley, a pessoa que não quer renunciar à sua posição de filho para começar a ser pai. Isso é a síndrome do homem que nunca cresce. Então temos pessoas, isso é um caso real, é um caso já comprovado de pessoas que elas não querem assumir responsabilidade, elas não querem crescer, elas não querem ser pessoas que vão ser cobradas por nada, e elas querem continuar agindo e vivendo como um adolescente. Isso acomete muitos homens. Você olha para a pessoa, ela não parece ser um homem maduro, parece um gurizão. E o propósito de Deus é que a gente amadureça, que a gente cresça. Nada contra estilos. Existem estilos que são mais joviais, estilos mais conservadores, mas eu falo em atitudes. E as pessoas estão vivendo essa imaturidade. Na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida familiar. E ela tem alguns sinais. Dificuldade de assumir responsabilidades, dependência total do cuidado de outros. É aquele marmanjão que não sai da casa da mãe com 35 anos. É sério isso? Pois isso demonstra que a pessoa não está querendo progredir, não está querendo assumir o seu papel como homem, como mulher, que vai para frente, que vai lutar, que vai constituir a sua família. Autocentrismo, o egoísmo faz com que ela permaneça nessa situação, porque ela vai querer ali satisfazer os desejos dela. Para que eu vou sair da casa dos meus pais, se eu posso usar todo o meu dinheiro, todos os meus recursos para fazer a minha vontade? Por que eu vou alugar um lugar para morar, vou pagar água, luz, telefone, se eu posso ficar aqui, a mamãe faz comida para mim? E a pessoa se estabelece naquela condição de acomodado. São imediatistas e inconsequentes e possuem grande instabilidade e fragilidade. Então essas são características de pessoas imaturas que ficam ali namorando com essa síndrome de Peter Pan, essa síndrome de não querer crescer, de não querer se desenvolver. E infelizmente, isso vai acontecer no lado espiritual. A pessoa que não quer assumir responsabilidade na sua vida, nas demais áreas, ela também não quer assumir responsabilidades espirituais. Quando a gente olha essas duas situações, a primeira a gente diz, olha que gracinha,
Que bonitinho, o bebezinho comendo. Mas quando a gente vê uma situação um pouco diferente, onde uma criança de mais idade está na mesma condição de uma criança pequena, a gente olha, nossa, que situação. Já não é mais uma alegria, é uma preocupação. Então, da mesma forma, você e eu deveríamos olhar para a nossa vida e nos perguntarmos, há quanto tempo eu já me entreguei a Jesus? E como eu estou? Eu cresci ou não cresci? Eu ainda sou um bebezão? Ainda preciso que alguém me dê papinha na boca? Eu não abro a minha Bíblia para meditar, para buscar a palavra de Deus? Eu preciso que alguém possa interpretar e me entregar mastigado? Eu não oro sozinho, alguém tem que orar por mim? Então, como está a minha situação? A gente tem que refletir. Porque o propósito de Deus é que cresçamos a cada dia e cheguemos à imagem de Cristo. Isso é um processo de crescimento. Isso é um processo de desenvolvimento. E meu irmão, sinto informar, está na hora de crescer. Vamos sair desse bercinho aí, vamos largar a mamadeira. Eu sei que aqueles irmãos que se batizaram na outra semana, eles estão nessa fase, eles merecem vivenciar essa fase. Mas você que já está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de igreja, olha lá, vamos criar vergonha e vamos progredir, vamos crescer. Deus quer que você seja uma referência para aqueles que estão chegando. As pessoas que se batizaram aqui devem olhar para você que já está há 5 anos na igreja. Nossa, eu quero ser como aquela pessoa busca a Deus, aquela pessoa ora, aquela pessoa traz pessoas à igreja. Aquela pessoa cresceu, ela vai se espelhar em você. Então, eu quero que você possa acompanhar comigo aqui na tela. Quando a síndrome de Peter Pan aconteceu na Bíblia. Segundo Hebreus 5, 12 a 14, fala assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aqui o autor da carta aos Hebreus está falando, olha, já era para vocês estar muito na frente, já era para vocês terem crescido, mas eu tenho que tratar vocês aqui como aqueles que precisam dos princípios elementares, do básico. E ele continua, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então ele está querendo compartilhar algo mais profundo, ele quer compartilhar algo que vai trazer uma mudança maior, uma transformação mais consistente, mas ele não pode, porque as pessoas não estão acostumadas. O negócio delas é leitinho, é Nescau, é papinha. Se tu for colocar um churrasco ali para ela, falar de algumas coisas um pouco mais complexas, intimar essa pessoa a um compromisso maior, ela já não suporta. Isso era a síndrome de Peter Pan acontecendo, ele continua falando, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Uma coisa interessante, no reino natural, uma criança vai se desenvolver naturalmente, quase que automático. Uma planta, tendo os nutrientes necessários, ela vai crescer naturalmente, sem intervenção dela mesma. No mundo espiritual, nós temos todos os recursos à nossa disposição, mas há uma iniciativa que parte de você. Você deve querer, você deve desejar, você deve almejar e participar do seu processo de crescimento. É mais ou menos como a pessoa que deseja ficar musculosa. Você naturalmente vai ficar musculoso? Sim ou não? Não. O que você precisa fazer? Exercício, se exercitar, se alimentar bem. A palavra fala ali, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos a discernir tanto bem quanto mal. Então a condição espiritual, ela se assemelha a uma pessoa que deseja ganhar massa muscular. Ela precisa se exercitar, ela precisa ter uma dieta adequada e ela precisa fazer a sua parte. Porque ela naturalmente, se ela continuar sem fazer nada, ela vai ficar com o mesmo corpo e com a mesma fisiologia que ela tem ali. Então ela precisa se dedicar, se esforçar e fazer a sua parte. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos,
O apóstolo Paulo está repreendendo essa igreja, dizendo: olha, eu queria falar a vocês como espirituais, como adultos, mas eu não encontrei nenhum. O pessoal ainda age como se fosse criança. E aqui, no capítulo 2 de 1 Coríntios e capítulo 3, ele introduz um conceito muito interessante sobre os tipos de pessoas que temos na igreja. Hoje, aqui nesse lugar, nesse recinto, temos 3 tipos de pessoa. De certeza. Eu vou pegar aqui 3 cadeiras. Cada cadeira representa um tipo de pessoa. A primeira cadeira, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele fala das pessoas que são naturais, que não entendem as coisas do Espírito. Então temos aqui na primeira cadeira, uma pessoa classificada por Paulo como um homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que ainda não teve um encontro com Cristo e não recebeu a presença e a habitação do Espírito Santo. Então a pessoa que está sentada aqui é uma pessoa que possivelmente chegou aqui hoje pela primeira vez, é uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, é uma pessoa que está observando as coisas, é uma pessoa que está querendo saber o que é isso que esse povo está fazendo aqui. Então ele é o homem natural. Ele ainda não teve um encontro com Cristo e muito daquilo que fazemos, aos olhos dele, é incompreensível. Por que tem que levantar a mão na adoração? Por que tem que ficar cantando? Por que tem que orar? As coisas não entram na mente da pessoa porque o homem natural não tem a presença do Espírito Santo para orientá-lo. Ele não vai ter a condição de entender isso. Olha essa imagem. O homem natural, ele tem o eu no centro ainda. Jesus está fora da sua vida. Então, ele está fazendo o que ele bem entende. Eu sigo a minha vida, eu tomo minhas decisões, eu faço aquilo que eu quero. E Jesus ainda não faz parte da minha realidade. Essa é a condição do homem natural. A partir da segunda cadeira e da terceira cadeira, nós temos pessoas que já conheceram a Cristo. Temos aqui o homem carnal. O que é o homem carnal? Olhe de novo. Ele tem Jesus na sua vida, mas aonde está Jesus? Está fora do trono do seu coração. Então a pessoa que está sentada aqui nessa segunda cadeira, eu já me batizei, eu frequento a igreja todos os domingos, eu até vou na célula, de vez em quando eu leio a Bíblia, mas eu faço aquilo que eu quero. As minhas escolhas são baseadas no que eu entendo e no que eu quero para a minha vida. Eu não pergunto para Deus, eu não decido segundo a Bíblia, e eu não vou tomar decisões segundo a orientação da minha liderança. Não, eu faço o que me dá na telha. Se eu quero dar o dízimo, eu dou. Se eu quero ofertar, eu oferto. Se eu não quero orar, eu não oro. Hoje vai ter um jogo na TV, eu vou ficar em casa assistindo o jogo, não vou ao culto. Se eu vim no culto ali, talvez uma vez no mês, 2, tá bom. O homem carnal pensa assim. Por quê? Porque quem toma as decisões, quem está sentado no trono da sua vida, é ele. Apesar de Jesus fazer parte da sua realidade, esse homem ainda não cedeu lugar de comando e de reinado a Cristo. Então ele faz o que bem entende. E quem é o homem espiritual? O terceiro tipo de pessoa. É a pessoa que coloca no seu coração Jesus como centro. Então a pessoa que está sentada aqui na terceira cadeira, ela tem suas dificuldades, ela tem suas tentações, mas ela luta, ela batalha. Ela sabe que está cansada, mas ela diz: não, eu vou ao culto hoje porque eu vou oferecer um sacrifício vivo a Deus com o meu corpo, eu vou adorá-lo na presença dos irmãos, eu vou ter comunhão. A pessoa, ela coloca em segundo plano a sua vontade, porque ela sabe que Cristo está no centro. E ela fala assim: olha, esse mês eu não administrei bem minhas finanças. Eu acho que eu vou continuar dando dízimo e Deus vai prover o que eu preciso. Ela não pensa como o homem carnal, que fala assim: olha, esse mês acho que vai faltar, eu vou deixar de dar o dízimo e a oferta, e vou fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Há uma diferença de mentalidade de dependência. Uma pessoa depende de Deus, e outra depende da visão, dos recursos, daquilo que está disponível para ela. Então, essa pessoa aqui, o homem natural, é a pessoa que não conheceu Jesus ainda. O homem carnal é aquele que conheceu Jesus, se batizou, teve um encontro com Cristo, mas está estagnado. Ele é comparado a essa moça que passou na reportagem, que está há anos e anos dentro da igreja, mas ele não cresce. Quem olha para ele, vê um bebê,
vê uma pessoa com atitude de bebê, de criança, mimado. E esse aqui é aquele que pagou o preço do crescimento. Esse é aquele que se exercitou, que se entregou nas mãos de Deus para crescer e viver aquilo que Deus tinha para ele de melhor. Isso é mais ou menos como dá para entender. Então, tendo em vista isso, que existem 3 tipos de pessoa. Uma pessoa que ainda não conheceu Cristo, uma pessoa que já conheceu e não quis crescer, uma que conheceu e está crescendo. Eu quero apresentar 5 verdades sobre o crescimento espiritual. Se você puder anotar, anote. O texto é Efésios 4, de 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, até que todos alcancemos... Pulou o 12 aqui. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Volta o 12 aqui, está invertido. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 14. O propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Temos aqui no texto 5 verdades sobre o crescimento. A gente viu que o crescimento é algo que é razoável. Você olhando para qualquer ser, você espera que aquele ser cresça, se desenvolva e amadureça. E espiritualmente também temos essa ideia. A primeira verdade é: Deus espera que cresçamos. O versículo 14 fala: o propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças. Deus, ao resgatar uma pessoa, ao tirá-la do reino das trevas e trazê-la para o reino da luz, ela espera que essa pessoa, ao participar daquilo que Ele coloca à sua disposição, pelo poder do Espírito Santo, pela igreja, pelos dons, ela cresça. Então há uma expectativa de Deus sobre a nossa vida de que o crescimento aconteça. Deus deseja o seu crescimento. Deus espera o seu crescimento. Deus anseia pelo seu crescimento espiritual. E o que é crescer espiritualmente? É a cada dia ceder mais controle da nossa vida ao Espírito Santo. É a cada dia conhecer mais e obedecer mais a palavra de Deus. É a cada dia amar mais a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É a cada dia ser um pouquinho melhor do que fomos ontem. Então, se eu já estou há muito tempo vivendo uma condição espiritual parecida, minha vida não, já cheguei no topo. Olha, meu irmão, para chegar no topo é difícil. Se você estiver ali parecidinho com Jesus, daí você chegou no topo. Mas se ainda falta alguma coisa, temos muito para percorrer. Então, Deus espera o nosso crescimento. Essa é a primeira verdade. E se Deus deseja, e espera e anseia o nosso crescimento, a nossa resposta deveria ser o quê? Crescer. Buscar o crescimento. Segunda verdade, no versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O que isso significa? Que o crescimento precisa ser integral. O que é um crescimento integral? É uma pessoa que ela não cresce apenas na sua vida de oração. Ela cresce também na sua vida de doação. É uma pessoa que não cresce apenas no seu convívio interrelacional com as pessoas. Ela já tem mais domínio próprio, ela já tem mais paciência, ela já tem mais amor, ela já tem mais amabilidade, ela tem mais doçura. Ela vai crescendo em várias áreas. Ela já tem mais fé para poder orar por pessoas e ver a ação e o poder de Deus ali naquela hora. Ela vai crescendo integralmente em várias áreas. Porque algumas pessoas buscam crescimento em tal área. Não, eu creio que o Espírito Santo é a coisa mais importante, eu vou buscar os dons, eu vou querer falar em línguas, eu vou querer experimentar o sobrenatural. Então é nessa área que eu vou crescer. E você pergunta um versículo para ela, ela não sabe nada. Está certo crescer na área dos dons e do Espírito, mas também está certo crescer na área da palavra. Uma área não pode crescer em detrimento da outra. A pessoa deve querer crescer de forma completa, integral, em todas as áreas, sempre buscando o aperfeiçoamento e o crescimento, e viver hoje um pouco mais do que aquilo que eu vivi ontem. Terceira verdade, versículo 13, cheguemos à maturidade.
Isso fala de crescimento compartilhado. O crescimento precisa ser compartilhado. Ele fala no plural. Não é apenas que eu chegue à maturidade. Não, eu e mais algumas pessoas, eu e uma comunidade de cristãos, eu e a minha célula, eu e meu MDA, eu e a minha igreja, vamos chegar à maturidade. Então essa é uma jornada onde você não está sozinho. Você pode se juntar a irmãos. Ô César, vem cá, vamos orar junto comigo. Essa semana eu estou querendo buscar mais a Deus e vamos crescer junto. E você experimenta em comunidade, de forma compartilhada, a experiência do crescimento espiritual. Pois ela é mais consistente do que o crescimento solitário, do que o crescimento independente e isolado. A ideia bíblica é que a comunidade deve ser realidade para todos. Por isso que é importante. Olha, Deus quer que você cresça, mas não cresça sozinho. Pegue na mão de um irmão e corra junto com ele. Progrida junto com ele. Vamos juntos. Se você vê pessoas aqui que ainda estão sem célula, fala, irmãos, vamos lá na minha célula essa semana. Vamos crescer juntos. O crescimento é compartilhado. E você precisa da ajuda de nós precisamos da sua ajuda, é algo interdependente. Então se você não está em célula, você está perdendo uma grande oportunidade de crescer espiritualmente e vivenciar ali algo sobrenatural. Quarta verdade, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. O que isso significa? Significa que Deus viabiliza o nosso crescimento. O que é isso? Deus coloca à sua disposição pessoas que Ele vai capacitar, pessoas que Ele vai instruir, pessoas que Ele vai ungir, pessoas que Ele vai dar instrução para que ela ajude você a alcançar mais e mais crescimento diante de Deus. Eles não vão fazer por você, eles vão preparar você para que você faça. Então, a ideia não é que o pastor Odair e eu façamos tudo para que você cresça espiritualmente. Não. Nós vamos capacitar e treinar vocês, preparar vocês, para que vocês possam orar sozinhos, ler a Bíblia sozinhos, evangelizar sozinhos, cumprir o ministério de vocês sozinhos, em comunidade. E a gente vai treinar, a gente vai capacitar, a gente vai ser usados por Deus para que você possa romper as barreiras da estagnação. Pois se você está há 1 ano vivendo o mesmo tipo de vida cristã, eu convido você seriamente a se juntar a nós, buscando um avivamento, um despertamento, para que a gente cresça espiritualmente, cresçamos em quantidade, em qualidade, e possamos viver o melhor de Deus. Pois Deus tem para cada dia uma novidade para nós, uma experiência nova com Ele, uma voz reveladora para cada coração. Quinta verdade, versículo 11 também. Fala que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um crescimento que é necessário e existe um padrão de crescimento. E Cristo é o padrão desse crescimento. O que isso significa? Que nós temos um alvo. O nosso alvo é nos parecermos com Cristo a cada dia mais e mais. Então Ele é o padrão. Então é baseado na sua vida, baseado no seu comportamento, firmado naquilo que Ele ensinou, nós vamos a cada dia progredir em busca de uma vida mais parecida com Cristo. Nós vamos a cada dia desenvolver mais a nossa característica, a nossa personalidade como discípulos dEle, como cristãos, pequenos cristos, pessoas que se parecem com Ele. E a cada dia nós vamos em busca de um padrão de crescimento que é Jesus. Mas você deve se perguntar, tá, mas deve ser difícil se parecer com Jesus. Quem é que vai me ajudar? Como é que funciona isso? Tem uma citação de William Temple. Ele foi um arcebispo anglicano. E ele falou assim: não adianta me dar uma peça como Hamlet e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso e eu não posso. E não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus e me dizer para viver como Ele. Jesus era capaz e eu não. Se ele ficasse apenas nisso, nós estaríamos fadados ao fracasso, nós estaríamos em busca de uma utopia, em busca de algo inalcançável. Mas ele continuou explicando aquilo que ele pensava. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever peças como as dele. E se o Espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria uma vida como a dele. Aquilo que precisamos para viver uma vida como a de Cristo
é o seu espírito. E isso já foi colocado à nossa disposição no momento em que entregamos a nossa vida a Ele. Então você pode pensar, nossa, se parecer com Cristo é muito difícil. Mas o mesmo Espírito Santo que estava nele, enquanto ele viveu como homem aqui na terra, está em você. E vai capacitar você da mesma forma que capacitou a Cristo para viver segundo o padrão dele. E é isso que ele quer. Resumindo, Deus espera que cresçamos. O crescimento precisa ser integral, não apenas em uma área. O crescimento precisa ser compartilhado, não isolado. O crescimento precisa ser focado em Cristo. Cristo é o padrão. E quinto, Deus viabiliza o nosso crescimento. Nós temos em Cristo aquilo que desejamos ser e Deus coloca os recursos que precisamos para chegar lá. E fica de pergunta, você está crescendo? Você não precisa responder, seja sincero com você. Você está crescendo? Você nota na sua vida uma progressão espiritual nos últimos anos? Que áreas da sua vida precisam hoje de maior atenção e desenvolvimento? Talvez na leitura bíblica você está forte, você se desenvolveu, mas na oração está mais fraco. Na ministração dos dons está mais fraco. Precisa de um auxílio. Em qual área da sua vida o crescimento se torna mais evidente, mais necessário? E que tipo de relacionamento você tem com Cristo? Você ainda é um homem carnal, um homem natural ou um homem espiritual? Como é que você se sente hoje? Como um homem natural que ainda não teve esse encontro? Ainda não entende muito bem as coisas de Deus? Uma pessoa que já entendeu, mas por escolha própria está decidindo não viver esse padrão? Um homem carnal ou um homem espiritual que está pagando o preço a cada dia? Responda para você. Como posso crescer espiritualmente de forma constante, sem estagnação? Essa resposta você vai receber no domingo que vem, na mensagem do pastor Odair, onde vamos aprofundar mais sobre o discipulado. E essa semana você não pode perder o curso de panorama do Novo Testamento, porque é um recurso que a igreja coloca à sua disposição de mão beijada, para que você possa entender mais da palavra, para que você possa aprender mais do propósito de Deus, para que você possa deslanchar no seu crescimento. Então, se você se sente estagnado por algum tempo, venha participar desse curso, venha ficar essas 10 semanas conosco, onde você vai ver livro por livro do Novo Testamento e vai entender a Bíblia de uma forma que você ainda não tinha experimentado. Pois ali temos debate, temos discussão, temos uma análise de livro por livro, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus quer, e vai ser maravilhoso. Então, se você quer crescer espiritualmente, venha quarta-feira, faça parte dessa turma, temos apenas 40 vagas, mas se inscreva e participe. Isso vai fortalecer a sua vida. O pessoal da equipe de louvor pode vir à frente, por favor. Quero fazer uma oração antes da ceia. E convido você a baixar a cabeça nesse instante, por favor. Eu não sei você, mas eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar a cada dia tendo vitória sobre o pecado, deixando o meu velho homem para trás. Cada dia eu quero que meus pensamentos naturais e humanos sejam substituídos pelos pensamentos de Deus, contidos na sua palavra. A cada dia eu quero compreender melhor o amor de Deus por mim e pelo próximo. Eu não quero estagnar. Não quero entrar numa rotina espiritual. Não quero entrar numa rua sem saída. Quero seguir por uma grande avenida que Deus vai colocar diante de mim, para conhecer pessoas novas, vivenciar experiências novas e fazer diferença na vida de quem precisa. E para isso precisamos crescer. E para crescermos precisamos nos alimentar, nos esforçar, nos exercitar, fazer a nossa parte. Todos de cabeça baixa. Você que sente a necessidade de um impulso divino, de um empurrãozinho, para que você volte a crescer espiritualmente, para que você volte a caminhar a corrida da fé, levante a sua mão nesse instante. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você fala, pastor, eu quero crescer. Eu cheguei num estágio onde a minha vida estagnou espiritualmente, mas eu quero ir além.
Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essas pessoas que levantaram suas mãos. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão refletindo sobre a sua caminhada espiritual e sobre até onde já chegaram. Que o Senhor possa dar a eles visão de onde eles poderão chegar. Que o crescimento espiritual, o desenvolvimento, a maturidade seja realidade em nossas vidas, em nossa igreja. E Deus, que não precisemos ficar uma vida inteira tomando leitinho, mas possamos receber o alimento sólido do Senhor, e que em nome de Jesus, a cada dia, o Espírito Santo, por meio do seu fruto, possa nos dominar, nos guiar, nos controlar, nos dando tudo aquilo que precisamos para cada dia nos parecermos com Cristo. E nos coloca, Deus, pessoas ao nosso lado, pessoas que vão nos ensinar, vão nos discipular, vão caminhar conosco e nos ajudar nesse rumo de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Pastor Daí.